Bom, pessoal, vamos retomar os nossos estudos da química orgânica, né? Na identificação das funções orgânicas que nós estávamos vendo na nossa última aula. Estávamos dentro das funções orgânicas oxigenadas, né? Aquelas que têm o oxigênio no seu grupo funcional. Vimos sobre os álcoois, os aldeídos, fenol, éter, né, ácidos carboxílicos, entre outros. E para fechar esse grupo das funções orgânicas oxigenadas, ficou faltando a gente falar dos ésteres. Os ésteres, eles são uma função que ela é derivada dos ácidos carboxílicos. Lembra do grupo funcional dos ácidos carboxílicos? C-OOH. Aqui está representado, tá vendo? Um ácido carboxílico genérico. Nós vamos retirar o hidrogênio da nossa hidroxila e acrescentar um radical qualquer aqui, que ficou representado para a gente por esse radical R', para diferenciar do radical que já tem aqui presente na nossa função. Então, substituiu o hidrogênio por um outro radical qualquer, surge a nossa função éster, aqui representada. Então, o grupo funcional dos ésteres seria C-O-O entre carbonos, né? Esse nosso segundo oxigênio aqui funciona como o nosso heteroátomo, como o nosso átomo diferente ali na cadeia. Nomenclatura desses éster. Hidrocarboneto, né? Mais a palavrinha ato, que é o que caracteriza, que vocês vão ver que vão estar presentes em toda a nomenclatura dos ésteres, pronome de, e o nome do substituinte com a terminação ila. Que substituinte seria isso? A segunda parte da nossa função, né? Esse nosso oxigênio que está ali presente, né, que veio da substituição do hidrogênio da hidroxila, ele funciona como um divisor na cadeia. Então, teríamos, né, a formação da nossa cadeia em duas partes, em dois momentos. Olha aqui o nosso primeiro exemplo. Hidrogênio, C-OOCH3. Então, se eu for dividir a minha cadeia aqui, ó, em antes e depois do oxigênio, eu tenho um carbono antes e um depois. Seguindo as regras de nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, o que nós vamos ter? Metano, né? Primeira parte, ó, do carbono fazendo ligações simples. Palavrinha ato, né? Que é característica dos ésteres. Então, tá aqui, metanoato. Pronome de. E o que sobrou depois do nosso oxigênio, do nosso heteroátomo? Outro carbono, né? Apenas um átomo de carbono, que está aqui representado pelo radical metila, né? Ou metil. Só que aqui a gente tem a letra A, de acordo com a regrinha da IUPAC da terminação ila. Segundo exemplo, olha, divisor. Antes do oxigênio, antes do nosso heteroátomo, eu tenho agora 2 carbonos. Depois dele, somente um. Igual aqui em cima, mesma coisa. Então, se eu tenho 2, eu tenho etanoato de metila, o meu carbono que sobrou aqui. E o terceiro e último exemplo aí, ó, nós temos uma cadeia um pouquinho maior, ó. Dividir no oxigênio, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Prop, que indica 3, propanoato. E depois do oxigênio ficaram 2, ó, CH2, CH3 de etilo, né? Tranquilinho para fazer a nomenclatura dos nossos ésteres. Os ésteres, gente, eles são compostos muito presentes em guloseimas, né? Essas balas, gelatinas, que dá cor, cheiro, que é atrativo para a criança, né? Então, são os ésteres que são responsáveis por isso, por aquele colorido chamativo, aquele cheirinho que tem nessas determinadas substâncias aí que agradam as crianças.
com essa função, a gente fecha a primeiro grupo aí, que são as nossas funções oxigenadas. Vamos falar agora das nossas funções nitrogenadas. Então, se antes a gente tinha o oxigênio presente na estrutura, funcionando, né, como um dos identificadores do grupo funcional, agora nós teremos o nitrogênio. Então, o primeiro grupo, a primeira função que a gente vai ver são as aminas. As aminas, elas são derivadas do amônio, né, melhor dizendo, da amônia, pela substituição dos seus hidrogênios. Então, de acordo com a quantidade de hidrogênios que nós vamos substituir, nós podemos ter aminas primárias, se ocorre a substituição de apenas um hidrogênio, então eu vou ter a minha função e o NH2 como grupo funcional. Amina secundária, se eu substituo 2 dos hidrogênios, então vou ter o NH como meu grupo funcional. E a amina terciária, se eu faço a substituição dos 3 hidrogênios da amônia. A nomenclatura. Nome do grupo, esse nome do grupo, sempre lembrando, é referente aos hidrocarbonetos, né? Que nós já estudamos, já vimos aí. Mais a palavrinha amina. Então, olha aqui um dos exemplos que nós vamos começar. A amina mais simples que existe, né? Com apenas um carbono. Então, tá aqui, ó. O met de um carbono, né? Metil. Vemos como uma ramificação, e a palavrinha amina, então metilamina. E agora, se a gente tiver 2 grupos funcionais presentes na nossa cadeia, olha, NH2, NH, né, meu grupo funcional, CH3, CH2 e CH3. Então, eu tenho 2 momentos aí, 2 grupos de carbono. Como que eu vou decidir, como que eu vou saber quem eu vou colocar primeiro na minha estrutura ali? Ordem alfabética, sempre. Então, se eu tenho 2 carbonos, et. Se eu tenho um carbono, met. Então, o etil vem primeiro e o metil depois, formando o nome da nossa função etilmetilamina, tá? Então, fazendo isso, a gente termina a identificação das aminas. E para fechar, temos aqui o nosso último grupo, a nossa última função, as amidas. Amidas, novamente, uma função derivada de ácido carboxílico. Pode surgir de 2 maneiras, tanto na reação do ácido carboxílico com a amônia, tá? O NH3. Aí nós vamos ter no produto a nossa amida. O que teve de diferente ali? Eu substituí a hidroxila pelo NH2. Mas não era NH3, então sobrou um hidrogênio, que vai juntar com o da nossa hidroxila e formar água. Então, o meu produto, eu tenho amida e água. Ou ainda, posso também dar origem a uma amida colocando ela para reagir com o ácido carboxílico para reagir com uma amina. Tá aqui, ó, ácido carboxílico reagindo com amina. No nosso produto, nós temos amida e álcool. Ó, retirei a hidroxila, que se ligou a um outro radical e formou o nosso álcool. Nomenclatura das amidas: hidrocarboneto mais amida. Então, vamos ver os 2 exemplos aqui para a gente verificar como é que vai ficar. Primeiro exemplo, eu tenho 3 carbonos, tá vendo? Vejam, observem que o nosso carbono do grupo funcional é também contado como componente da nossa cadeia. Então, ó, 3 carbonos, prop, né? Ligações simples a N, então ficou propanamida. Agora, um outro exemplo com um pouquinho mais de complexidade. Agora, nós temos uma cadeia um pouquinho maior. Ela é formada por
5 carbonos. Além desses 5 carbonos, eu tenho um radical de apenas um carbono. Então, quando isso acontece, eu preciso de mostrar a posição da minha ramificação, do meu radical. Vou ter que numerar a minha cadeia. Começo sempre a numerar do carbono do meu grupo funcional. Então, feito essa numeração, eu observo que a minha ramificação se liga na minha cadeia através do carbono de número 3. Então, tá aqui, ó, 3-metil, nome da minha ramificação. E agora nós vamos dar o nome da nossa cadeia principal. Ela é formada por 7 carbonos, pentan, né? Que só tem ligações simples entre eles, e a palavrinha amida. Então, aqui eu tenho a cadeia pentanamida representada aqui, certo? Obrigada.